Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, veremos um texto em Êxodo, capítulo 33, versos de 12 a 17. O texto diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, a teu povo, de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Esse texto, Moisés está começando a caminhada no deserto. Nessa caminhada no deserto, Moisés já subiu ao monte, Moisés já recebeu a tábua da lei, Moisés já se irou com o povo que construiu um bezerro para adoração e agora Moisés está falando com Deus. E é interessante que Moisés foi chamado por Deus para liderar o povo. Como você deve estar lembrado da história de Moisés, primeiro Moisés não queria ir, ele não queria ser o líder, todas as formas possíveis e imagináveis, ele tentou fugir dessa responsabilidade, mas ele aceitou. E quando ele aceita, ele se torna o líder, o homem que vai liderar. E é interessante que um pouquinho antes, no capítulo 31, Deus fala para Moisés: olha, eu vou riscar o nome desse povo do meu livro. E aí Moisés fala: Senhor, tem misericórdia. E Deus fala para Moisés: o teu povo que você tirou do Egito. Aí Moisés vai orar e fala: Senhor, o povo é teu, foi o Senhor quem tirou. E aqui nós vemos Moisés falando para Deus: Senhor, o Senhor me escolheu. Tá ótimo, que bom. Já que o Senhor me escolheu, me certifica, fala comigo. Outra coisa que vemos fantástica nesse texto: precisamos de ter intimidade com Deus. O Salmo 25, verso 14 diz: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós falamos com ele e ele fala conosco. Quando nós temos intimidade com Deus, nós sabemos qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. E é fundamental vermos nesse texto que primeiro Deus tinha dito para Moisés que ele não iria. E aqui Moisés está dizendo para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixes sair, não nos deixes caminhar. É fundamental lembrarmos de um fato: Deus sempre está conosco. Deus sempre está conosco. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que é nascido de novo, naquele que é filho de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E lá nas últimas palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus diz assim: E eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos tempos. Jesus sempre está e sempre estará conosco. Eu estava pensando uma coisa. Antigamente, nós tínhamos o hábito de pedir a bênção aos nossos pais e aos nossos tios. Eu sempre que eu encontrava com a minha mãe, eu falava: benção, mãe. Mas o que eu mais gostava era de ouvir o que ela me dizia. Ela sempre dizia: Deus te abençoe. Sempre que saía de perto dela, ia para algum lugar, ela falava: vá com Deus. Isso é fundamental, sabermos que temos a bênção de Deus e que Deus nos acompanha. E é um fato interessante que Moisés entendeu e que nós precisamos entender. É impossível caminhar bem sem a presença de Deus. É impossível alguém se dar bem na vida se Deus não vai com ele. Por isso, caminhe com Deus, peça a presença de Deus. E se Deus não for, não vá. Fale para Deus o que Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me deixe aí não. É besteira, eu não quero ir se o Senhor não for comigo. E é interessante ver o que Moisés fala para Deus: Senhor, se o Senhor não for conosco,
O que nos diferencia das outras pessoas? O que me diferencia você das outras pessoas é a presença de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes eu vejo moradores de rua, moradores de situação de rua, pessoas drogadas. Eu sempre penso o seguinte: eu só não estou nessa situação porque eu tenho Jesus. Se eu não tivesse Jesus, provavelmente eu estava nessa mesma situação ou, quem sabe, pior. Mas como eu tenho Jesus, a minha vida é diferente. Por isso, lembre-se disso. Jesus está conosco, Deus está conosco. Vá com Deus, ande com Deus e não ande sem a presença de Deus. Um bom final de semana. Domingo, às 19 horas, no YouTube, PIC Taguatinga, temos o nosso culto online. E segunda-feira, nesse mesmo horário, estarei de volta. Feliz final de semana, ótimo final de semana. Boa noite e até segunda, se Deus quiser. Um abraço.